Olá pessoal, meu nome é Louslaine e eu tô falando de Vancouver, aqui no Canadá. E eu passei aqui para lembrá-los que é Jesus que nos cura e que não são as pessoas que nos feriram. Então isso é importante. Uma vez ouvi isso até numa pregação de uma pastora, Thalita Pereira, da Igreja do Amor, e isso ficou muito no meu coração, porque muitas vezes a gente espera que as pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos falaram palavras ruins, venham conversar com a gente ou venham nos pedir perdão. E às vezes isso não vai acontecer, ou pelo menos não no momento em que a gente espera, né? Como a gente comentou no último vídeo, às vezes a gente está preparado para liberar o perdão, mas as pessoas não estão preparadas para nos dar o perdão ou para nos ouvir. Então a gente precisa ter essa consciência, entregar nas mãos de Deus, porque Ele que faz toda a obra. E a gente precisa abrir espaço para os sonhos de Deus. Então a gente precisa nos concentrar na palavra de Deus, buscar, utilizar o nosso tempo com excelência. A gente está tendo muito tempo nesses últimos dias, né? Muitas coisas têm atribulado os nossos corações, o nosso mundo, mas a gente precisa entregar tudo para Jesus, inclusive as ofensas, né? Então, aqui eu coloquei algumas citações da Bíblia, né? E eu gostaria de compartilhar com você. E o primeiro conselho foi Paulo que nos deu em Efésios, capítulo 4, versículo 26, que ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Porque quer dizer que muitas vezes as pessoas vão nos magoar, elas vão realmente, a gente vai ficar bravo e a gente sente raiva. Nós somos humanos e nós temos todos os sentimentos, né? E tem o nosso temperamento também, que muitas vezes as pessoas ficam chateadas, mas elas se resguardam, e outras pessoas, elas já falam tudo que ela pensa no momento. Então, aqui é um conselho que, Paulo nos deu e que a gente deve levar muito em consideração. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, esse conselho vem a calhar com o conselho dos nossos avós muito antigo, que conte até 10, né? Então, quando a gente estiver nervosos, bravos, contemos até 10, porque é onde nós vamos levar oxigênio para o nosso cérebro e a gente vai poder pensar um pouquinho mais. E naquele momento, às vezes, a gente vai se distanciar, porque a gente precisa desse tempo para que a gente não peque, para que a gente não tenha uma atitude que não seja de acordo com a vontade de Deus. O segundo conselho está em João 12, versículo 36. Quando terminado de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Um pouquinho antes desse versículo, Jesus é questionado sobre ele ser o Filho de Deus. Então ele terminou de falar e saiu de perto. Então às vezes a gente precisa fazer isso, porque ele não precisava provar que ele era Filho de Deus. Então se você tem certeza de quem você é, da sua identidade e de que você não magoou a outra pessoa, você pode fazer o mesmo que Jesus. Você pode sair do lugar e se ocultar dessas pessoas, né? Então, sumir, ocultar é sumir, né? Pelo menos por aquele momento. E o terceiro conselho é: ore e abençoe aqueles que te causaram mal. Então, sempre quando eu dou esse conselho, eu lembro muito de uma amiga minha que ela me perguntou: Lô, é muito fácil você falar pra mim que é só esquecer, porque na verdade eu não gosto até do termo esquecer, mas lembrar sem sentir raiva, né? Então, e mesmo assim é muito difícil a gente não ficar remoendo alguma coisa que nos magoou. E falei somente duas coisas para ela, que era não ficar contando aquilo várias vezes, então não reviver aqueles fatos, porque
toda vez que a gente conta uma história, e ainda mais que nos marcou, o nosso cérebro revive aquilo. Então, evitar de ficar contando e orar. Foi o segundo conselho que eu dei para ela quando ela me perguntou o que a gente deveria fazer nesses momentos em que a gente fica magoado, fica chateado, fica lembrando, remoendo alguns fatos. E é claro que você não vai orar como se tudo estivesse certo, né? Seja sincero com Jesus quando você orar. Fala da tua raiva, fala como você está se sentindo no momento, mas depois fala como você gostaria de estar, né? Por que você está com tanta raiva? Porque, como na maioria das vezes vem de pessoas que a gente ama e é o que mais nos afeta, então é de fato que a gente não gostaria de estar se sentindo com tanta raiva, mas acaba que a gente se sente com essa raiva. Então, seja sincero com Jesus. E o último conselho é abençoar essas pessoas, mesmo em oração, porque você passou a orar por ela, porque você passou a abençoar ela. Então, isso é muito importante. E tá em 2 versículos para a gente finalizar. Que mérito que vocês terão se amarem os que o amam. Até os pecadores amam os que o amam. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 32. E o último, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai. Portanto, foi justamente para esse propósito que fostes convocado, a fim de também receberdes bênção como herança. Então, a gente precisa lembrar que a gente abençoando o outro, a gente também vai receber bênção. E esse versículo está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, querem serem abençoados? Abençoe a todos. Orem por todos, constranja todas as pessoas com amor. Então, essa é a minha palavra que eu deixo hoje para vocês e que a gente possa se encontrar novamente e que Deus abençoe a todos. Obrigada.